Graça e paz, muito boa noite para você que está nos assistindo. Voltamos aqui com as nossas mensagens diárias, nosso devocional bíblico diário. Hoje nós vamos falar do vaso na mão do oleiro. Eu peço para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que faça isso agora. Clique no sininho para receber as nossas mensagens e notificação. E depois dá um like no vídeo, para que a gente possa aí passar essa mensagem para muitas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Ok? Mais uma vez, obrigado. Vamos meditar então na palavra e no final nós faremos uma oração por você. Queria ler com você em Isaías, profeta Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu é o nosso Pai, nós somos o barro e Tu é o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Aqui o profeta deixa muito claro que a criação nossa foi uma criação de Deus. Quando que começa essa figura entre Deus e o barro? Começa lá no Éden, quando Deus formou Adão. Deus formou Adão do barro. A única criação que Deus colocou as mãos para fazer foi o homem. O restante das coisas, Deus sempre deu uma ordem e as coisas nasceram. No caso do homem, tão especial que o homem é, o homem, quando eu falo, é o humano, Deus fez questão de pôr as mãos e moldá-lo com as próprias mãos. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui é que nós somos tão especiais para Deus que Ele fez questão de moldar cada detalhe nosso nas mãos. Depois que Ele moldou Adão, Deus soprou em suas narinas e trouxe Adão à vida. Então, nós somos aqui pessoas especiais. Por quê? Porque Deus nos fez. Deus fez questão de pôr cada detalhe, os olhos para ver, o nariz para respirar, a boca para falar, o coração para bombear o sangue, o pulmão. Então somos perfeitos, moldados, feitos por Deus em todos os detalhes. Um detalhe importante que às vezes a gente nem presta atenção é que nós temos na ponta dos dedos as unhas. Por quê? Para ela proteger da dor. Se nós batêssemos nossos dedos toda hora, sentiríamos muita dor. Então nós temos uma proteção que Deus pôs tão delicadamente como um ornamento para que a gente não sinta dor. É a preocupação da perfeição do Criador. Quando nós falamos de oleiro, oleiro é uma profissão daquele que faz vasos. Você já deve ter visto, a pessoa põe um pouco de barro em cima de um disco e ele pedala embaixo, esse disco roda e com suas mãos ele vai moldando este barro. Ele sempre molha as mãos e molda o barro. Molha as mãos e molda o barro até que cresça e ele consiga então fazer o vaso. O que é muito importante nós entendermos nisso tudo. Nós precisamos estar nas mãos de Deus para sermos moldados da forma que Deus quer para a nossa vida. Cada vaso tem um formato, cada vaso tem uma peculiaridade, mas todos feitos pelo oleiro, pela mesma pessoa. O ser humano, cada um tem as suas características, cada um tem a sua forma de andar, de viver, de falar, mas todos eles criados por Deus. Qual é a diferença de tudo isso? A diferença é a temperagem que nós falamos. O que é a temperagem? É a mistura exata da água com o barro. Para que o vaso seja forte, para que o vaso seja um vaso que dure. E se nós olharmos bem, nós temos Deus como oleiro, Jesus como a água da vida e nós como o barro. A parte mais frágil de toda a construção é lógico que somos nós. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus e nós aceitamos que Jesus faça parte dessa mistura nossa, a nossa essência será cristã. A nossa essência será muito boa. Então nós devemos olhar para nós e começar a analisar se o nosso vaso ele está com trinca, ele está rachado, ele está quebrado, pintaram algo por cima e esconderam a sua essência. Às vezes nós temos características que escondem o que nós realmente somos. Pintaram este vaso. Às vezes nós temos uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, é onde esse vaso está trincado. Às vezes nós ofendemos alguém, brigamos com alguém, temos mágoa, temos ódio, temos muita coisa dentro de nós. Isto é uma rachadura. Quando nós estamos dessa forma,
é necessário virar pó novamente. Então, o processo daquele que tem uma vida inconstante, que tem uma vida longe de Deus, que tem uma vida sem Jesus Cristo, é um processo muito complicado. Porque imagina você que depois que o oleiro fez o vaso, esse vaso rachou. Ele tem que transformar isso em pó novamente para depois voltar a fazer de novo. E este processo é um processo muitas vezes dolorido. Por quê? Porque a gente não observou princípios bíblicos, princípios de integridade, de vida, de fé, de perdão, de relacionamento que Deus deixou para todos nós. Então, você que está aí me ouvindo, não deixe voltar nesse estágio de ter que virar pó novamente para ser reconstruído por Deus, em toda a sua essência. Dá para a gente se consertar antes, dá para ir para o oleiro antes que algo ruim aconteça. Ir até o oleiro é clamar a Deus, é pedir que Ele esteja conosco, é pedir um relacionamento mais forte com Ele. As pessoas que deixam Deus conduzir a sua vida são vasos perfeitos e bonitos que podem ser colocados até tesouros dentro, a Bíblia diz. Os tesouros de Deus são colocados dentro dos barros. Por quê? Porque prevalece Deus e não a carne humana, e não as ações humanas. O humano, ele é a criação de Deus, e Deus ele pode colocar tesouros dentro desse vaso que é você. Então, você tem que olhar para a tua vida e dizer assim, que tipo de vaso que eu sou? Eu sou aquele vaso que fica no final da estante, aquele vaso que está em destaque na estante, aquele vaso que ficaria em cima de uma mesa, aquele vaso que ficaria escondido em um jardim? Que tipo de vaso que eu sou? Que tipo de coisa está plantada dentro de mim? Que tipo de líquido colocaram dentro de mim? São coisas boas? São plantas boas? São líquidos bons? São coisas que emanam coisas boas para o próximo? Você tem que analisar muito bem isso. O que enche o teu interior hoje? Porque quando nós falamos de vaso, eu estou falando de mim e de você. Nós estamos falando da sua vida. O que permeia a tua vida? O que você tem dentro de você para que você possa abençoar o outro? Usava-se muito vaso lá atrás para levar água. Buscava-se água longe, pegava, colocava água no vaso de barro, carregava até a casa ou até o vilarejo para poder usar a água. Não tinha encanamento, não tinha torneira, não tinha nada disso. Então o vaso precisava ser um vaso limpo, perfeito e que levava água potável até alguns lugares. Muitas vezes a comida era feita por uma bacia de barro feita pelo oleiro também. Então era necessário estar bem temperada, para não quebrar no fogo, tudo muito bem feito, muito bem ornamentado, muito bem colocado. E Deus nos dá essa condição de se aperfeiçoar na presença dEle, de estarmos sempre com Ele caminhando de uma forma muito boa, caminhando com uma vida muito tranquila, sem trincas, que são as angústias, as tristezas, são as intempéries da vida. Isso são trincas, coisas que vão nos machucando, e Deus ele tem o poder de reconstruir e de fazer com que isso mude na sua vida. Isso são as trincas. Eu volto a dizer, pintou-se o vaso, deixou a identidade do vaso para dentro. Cria-se uma casca, aquilo que não existe, uma vida que não existe e por dentro às vezes a pessoa não é aquilo. Resgate a sua essência, resgate aquilo que você é, perdoe as pessoas, perdoe aqueles que estão em volta, exercite o amor. Por quê? Porque a tua essência, o que está dentro de você, são tesouros preciosos de Deus. Então não deixe que tirem a sua identidade. Não deixe que olhem para você e falem assim, cadê aquele vaso que era desta cor? Pintaram de outra, ele já não tem mais aquela identidade. Deixa que o oleiro faça você da forma que você deve ser e da forma que você é. O mais perigoso de tudo é quando há rachaduras e alguma coisa quebrada. A rachadura é diferente da trinca. A rachadura vem de cima a baixo. Quando se quebra, é sinal de algo que está faltando um pedaço. Então, aí é um processo um pouco mais forte.
uma aproximação um pouco maior de Deus, um relacionamento próximo com o Senhor, de reconciliação, de perdão, de clamor, de estar próximo dele. A Bíblia diz que quando estamos perto do Senhor e Ele nos perdoa, as coisas do passado são esquecidas. Há uma nova vida dali para frente. Há algo novo dali em diante. Então você tem condições totais de se tornar um vaso novo, belo, nas mãos do oleiro que é Deus. Deixa Deus moldar a sua vida. Deixa Deus moldar tudo aquilo que Ele quer para você. Esteja nas mãos de Deus. A Bíblia fala assim em Romanos: não vos amoldeis a este mundo. Portanto, você tem que sair das mãos do mundo, que às vezes deforma a nossa vida, o nosso dia a dia, e estar nas mãos do verdadeiro oleiro, que é o nosso Senhor Deus. Pense nisso, ore a Deus para que Ele possa moldar a sua vida da forma que você precisa e que vai trazer para você grandes coisas. Quero orar por você. Curve a sua cabeça onde você quer que esteja e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por esta mensagem, te agradecemos por aprender aqui que o Senhor é o que molda a nossa vida. Que o Senhor possa nos dar uma noite de bênção, de paz, e que o Senhor possa abençoar cada lar que venha assistir essa mensagem, que as pessoas possam ter contato com a Tua Palavra através desse pequeno devocional, mas de grande valor, que vai transformar vidas. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixe de curtir o canal e estar na nossa igreja, a Idea Way, que está aqui em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Um grande abraço, fique com Deus.